Temos também a carteira de habilitação, que é obrigatória para qualquer pessoa que queira dirigir qualquer veículo, carro, moto, caminhão ou até mesmo ônibus. E isso tem que ser maior de 18 anos. E também temos o título de eleitor, que é aquele, o documento que a gente escolhe o nosso representante, como prefeito, vereador, presidente da República, os deputados. A gente precisa ter também esse documento. Então, eles são os documentos individuais, pessoais. E agora a tia vai falar sobre os documentos coletivo, que todo mundo pode ler e só querer conhecer, ter mais conhecimento. Como você pode perceber, os documentos são muito importantes e fazem parte da história das pessoas e do mundo. Atualmente, nós dependemos dos nossos documentos para comprarmos um objeto, nos matricularmos na escola ou sermos atendidos nos hospitais. Esses documentos também são importantes para a história do nosso país, pois são eles que informarão aos futuros pesquisadores a maneira como vivemos nossa vida hoje. De igual importância são os documentos históricos, pois eles registram os acontecimentos do passado para que nunca nos esqueçamos de tudo o que já aconteceu. Os documentos históricos podem surgir na forma escrita, que tem que ter a escrita, iconográfica, visual, por meio de relatos orais, quando a gente só fala, igual a rádio, a gente ouve, objetos e músicas. Além disso, a sociedade contemporânea também registra eventos em tecnologias digitais de informação e comunicação. Os documentos históricos, eles podem ser registro escrito, são os textos como carta, relatos, relatórios, livros, documentos pessoais, enfim, todo tipo de registro feito por meio da escrita. Iconográfico são as imagens representadas em fotografias, pinturas, desenhos, gravuras. E registros visuais são os registros feitos em vídeos ou filmes. Relatos orais são as histórias contadas por alguém, como em sociedade que possuem tradição oral em detrimento da escrita. As memórias sobre um acontecimento passadas de geração para geração, ou as memórias dos seus familiares são exemplos de relatos orais. Os objetos são roupas, brinquedos, móveis, acessórios, objetos pessoais, enfim, tudo que antes pertenceu a alguém e que hoje não tem uma importância histórica. Que hoje tem uma importância histórica. Tem as músicas, são as músicas ou registros sonoros em geral. E tem um acervo online, que atualmente muitos sites e canais do YouTube têm disponibilizado vídeos, músicas, áudios, documentos e imagens históricas importantíssimas para o público em geral, que são o Museu Imperial de Petrópolis, digitalizou e disponibilizou gratuitamente mais de 12 mil peças em seu acervo online. Tem o British Pater, a agência de notícias britânica, e tem um arquivo nacional. Tem o exercício resolvido e vocês vão fazer o exercício de fixação da página 46, 47 e a 48 até a questão 10. Gente, muita coisa que a tia falou, mas eu quero que vocês focam em documento histórico, individual e coletivo. E o coletivo são esses que podem ser, vocês estudem isso, o registro escrito, iconográfico, visuais, relatos orais, objetos, música, museu, sobre o acervo online, ok? Isso que vocês vão fixar. Beijos e até a próxima. Bom dia, crianças. Em história, nós vamos falar sobre o tempo e os documentos históricos.
Medindo o tempo, né? Quando estamos nos divertindo, a sensação que temos é que o tempo passa muito rápido. Contudo, quando estamos fazendo algo que não gostamos ou não queremos, o tempo parece demorar mais que o normal para passar. Não é verdade? Quando vocês estão numa festa de aniversário, quando a mãe chama, vamos embora, mas já agora que eu comecei a brincar, não é assim que vocês falam? Agora, quando vocês vão num lugar que vocês não estão muito afim, aí aquele tempo, né, nunca que passa. Em um dia ensolarado, os homens primitivos perceberam que seus corpos projetavam uma sombra. À medida que o tempo passava, o sol se movia no céu, mudando também a sombra criada, que crescia, diminuía e mudava de lugar. Essa observação fê-los perceber que é possível medir o tempo a partir da própria sombra e, eventualmente, da sombra de objetos colocados no chão. Então, os homens primitivos, é assim que eles percebiam a hora. Eles olhavam para a sua sombra e via, por ali ele calculava mais ou menos que hora seria. Os primeiros vestígios de um relógio solar surgiram entre os anos 5.000 e 3.500 a.C., uma nova forma de se medir o tempo a partir da sombra de objetos. O relógio sol é muito antigo, que é essa imagem aqui. O relógio de água, chamados clepsidras, e de fogo, como velas marcadas por riscos e pregos, surgiram algum tempo depois. Já na antiguidade, os relógios de areia, que são as ampulhetas, surgiram no século VIII, na Idade Média. Aí aqui vocês vão ver as imagens e vocês vão ler. Na página 31, vocês vão ler. A página 32, vocês vão ler. E aqui tem um exercício resolvido. E agora nós vamos falar sobre outras formas de tempo. Em nosso cotidiano, utilizamos muito tempo cronológico para determinar o nosso ritmo de vida. Conforme visto anteriormente, o trabalho dita quando acordamos, almoçamos ou dormimos. A vida em comunidade é regida pela cronologia do relógio e pelas convenções do mundo do trabalho. Contudo, existem outros elementos em nossa vida que não podem ser controlados pelo relógio ou pelo ritmo de trabalho. Agora, o teorizando da página 33. As primeiras formas de vida levaram bilhões de anos para surgir, e a evolução delas demorou ainda mais. O crescimento das árvores, a formação de montanhas, a evolução das espécies. O tempo da natureza, o seu próprio ritmo, e funcionava independentemente dos relógios ou dos calendários. Da mesma forma que a natureza muda lentamente, o nosso corpo também se modifica. Nascemos, crescemos e envelhecemos. O surgimento das rugas não pode ser controlado pelo relógio. Ainda que o ser humano viva uma quantidade aproximada de anos, o nosso corpo envelhece em ritmos e tempos diferentes. O tempo biológico também não pode ser registrado no calendário. Aí tem um exercício resolvido, tem o tempo e a história. Para os historiadores, o tempo funciona de uma maneira diferente. Os acontecimentos são divididos em períodos históricos, um conceito criado para fins didáticos. Aí aqui vocês vão ver a pré-história, o que aconteceu na pré-história. Vocês vão ver na antiguidade, na Idade Média, na modernidade e na contemporaneidade.
Aí aqui tem a queda do Império Romano, o século II, século III, o que aconteceu, e o século V. Na página 37, vocês vão ler e tem um exercício resolvido. Na página 38, fala sobre os documentos históricos, que também tem algum livro que são chamados de fontes históricas. Você já escreveu um diário? Tirou uma selfie? Ou fez um desenho? Essas suas produções podem um dia se tornar fontes históricas. Imagine que um pesquisador do futuro encontrou um diário seu. Quais fatos importantes sobre a sua vida ele descobriria? Quer dizer, tudo que você escreveu no diário, ele ia descobrir, né, em um dia. Objetos, vamos prestar atenção nos documentos históricos. Objetos, textos, imagens e relatos podem nos ajudar a aprender mais sobre os acontecimentos do passado. Esses vestígios recebem o nome de documentos históricos e contam histórias sobre uma pessoa, cidade, país ou até mesmo sobre toda a humanidade. As imagens a seguir são exemplos de documentos históricos, produzidos por diversas pessoas no passado e que atualmente são utilizados por estudiosos e pesquisadores que desejam aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Por que essas imagens aqui são consideradas o documento histórico? Qual a importância delas para o mundo e para a sociedade em que vivemos? Aqui é uma selfie, né, que essa pessoa tirou, foi em 1839 por Robert. E aqui tem um rosto, né, só que tem o crânio, o cérebro, o crânio, né, a marca dos olhos, o nariz, que é o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo. Os documentos históricos, eles podem ser individuais ou coletivos. Individuais, quando fala de você, é seu. Por exemplo, um documento, né? A certidão de nascimento e outros que a tia vai falar. A certidão de nascimento é fundamental para que possamos emitir documentos como identidade, passaporte e carteira de motorista. Da mesma forma que o certidão de nascimento, esses outros documentos também são pessoais e cada um tem o seu, que é a identidade. Hoje já vem com CPF, antigamente não vinha não, mas hoje já vem com CPF e o RG, que é a identidade. Aqui é o passaporte, quem já viajou ou que pretende viajar, possui um passaporte. Quanto mais fazer uma viagem para o exterior.